Nosso estudo de hoje é a lição 110 do livro Palavras da Vida Eterna, no campo do afeto. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Palavras de Paulo, na Epístola a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daquele que nos rodeia. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, seja quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos revele todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade, abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Muito profunda a lição de hoje, que ele está falando de afeto e está falando de um relacionamento interpessoal. Então, o que acontece? Ele está falando para a gente aqui que é sempre muito bom a gente se sentir entre os nossos. A gente está com aquela pessoa que tem as mesmas ideias mais ou menos que a gente, que, como ele diz aqui para a gente, olha só, a afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que seja aquela pessoa invariável, mudou um pouquinho de falar logo que é falsa, né? Que seja uma pessoa invariável, esteja ali sempre daquela maneira, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos revele todas as faltas. É a amizade ideal aqui que ele vem falando para a gente, né? E normalmente aqui na Terra, a gente ainda com essa boa e generosa dose de egoísmo, de vaidade, de orgulho, a gente quer exatamente que as coisas sejam do nosso jeito. Quando observou qualquer coisa que seja contrária, falando, não, aqui eu não quero nada não, estou fora. E a gente vai aprendendo com o tempo que a arte de viver é a arte de você aprender a conviver com os diferentes, né? Você vai conviver com pessoas que têm religiões diferentes, que têm posições políticas, filosóficas diferentes que a gente, mas vai aprender que ali tem um ser humano, que ali tem uma pessoa que merece todo o nosso respeito. E o grande desafio dessa vida é justamente esse. Eu vou aprender a, inclusive, amar essa pessoa, a respeitar profundamente, deixar que ela seja daquele jeito. Mas não é o que acontece normalmente. Normalmente a gente quer que seja do nosso jeito, tem que ser do meu jeito, né? E aí o Emmanuel aproveita isso, né, e vem falar para a gente, olha, se a gente deseja isso, amor e paciência, até porque, gente, a gente vem estudar através dos espíritos que existe uma diferença grande entre família consanguínea e família espiritual. E eles falam que família espiritual são aquelas pessoas que eles têm afinidade com a gente mesmo, e até falam, ó, muitas das vezes você vai encontrar um amigo muito maior no teu vizinho do que no teu irmão de sangue mesmo. É que tem amigos nossos que são irmãos de verdade. Eu tenho amigos assim, né? E, curiosamente, isso não é pejorativo que eu vou falar, né? Eu tenho um sentimento assim muito legal pela minha irmã de sangue, embora a gente saiba tranquilamente, ela não tem a mesma afinidade que eu. Aliás, em alguns momentos da nossa vida, pareceu que ela tomou um caminho, eu tomei outro caminho completamente diferente. Isso não significa que a gente deve se desrespeitar, deve evitar, nada disso. Todas as vezes que a gente tem contato, não, tem beijo, tem abraço, tem um eu te amo, tem que ter esse tipo de coisa, isso faz parte do relacionamento. Agora, não bota para conversar mais de 10 minutos, porque as posições dela serão uma e a minha será outra, né? Então, eles falam para a gente que realmente não existe prazer maior, né, do que a gente estar num meio em que todas as pessoas nos são queridas, né, que têm as mesmas inspirações que a gente. Porém, o desafio da nossa vida está sendo conviver com os diferentes e ampliar
esse rol de pessoas que a gente tem essa afinidade. Então são grupos que antes a gente discriminava por algum motivo e de repente você vai ali ter contato com aquele grupo e vai começar a entender por que, né, que aquele grupo é daquele jeito, por que pensa desse jeito. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer nesses vídeos, né? Mas assisti um filme lindo, um filme recente, né? Quem tiver a oportunidade de assistir, é o último filme do ator Tom Hanks, O Pior Vizinho do Mundo. Que filme maravilhoso! E prepare o lenço, porque é um filme que vai mexer com as emoções da pessoa também. Aliás, muitos filmes desse ator, em particular, são dessa maneira mesmo, né? Ele tem um gosto espetacular para isso. Mas é um filme que vai estar abordando mais ou menos o que a gente está falando. De você olhar para a pessoa, que pessoa por que ela é difícil? Por que ela é daquele jeito? E daqui a pouco você começa a compreender por que a pessoa é e respeitar a pessoa do jeito que é, né? Então o que ele vem falar aqui pra gente, né? A gente vem falar pra gente que se a gente quer pessoas assim do nosso lado, que a gente comece a partir de hoje a se preparar também para ser essas pessoas na vida de alguém. Então não é só que eu fique exigindo tudo para mim. Ele fala, se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los também. E ele bota aqui, ó, bondade forma bondade, abnegação gera abnegação, fazendo homenagem aqui, né, ao profeta de rua que a gente conheceu, né? Gentileza gera gentileza. Então, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E é interessante isso, que uma vez eu conversando com crianças, eu falei assim, olha, quando eu era criança, a gente percebia que tinha crianças que gostavam de briga, queriam brigar o tempo todo. O que aconteceu com elas? Elas atraíram para o lado delas só aqueles que são brigões também. E depois a gente foi observar que o futuro daquelas crianças foi um futuro condizente com a escolha que elas fizeram. Algumas desencarnaram por conta da violência, outras se tornaram lutadores, entraram em várias brigas, apanharam muitas vezes, bateram outras vezes, enfim. Aquela pessoa que fugia da briga, que era o pacificador, e que era até o ridicularizado por esses grupos que gostam de brigar, também atraía para o lado dele pessoas que pensavam da mesma maneira. Então, chegava alguém e falava, eu vi a pessoa te provocando, né? Pô, mas gostei da maneira como você reagiu, e se oferece para ser seu amigo pelo fato de ter sentido afinidade com aquilo, né? Tudo que você semeia, você vai ceifar. A ideia é essa, você vai atrair para o seu lado e as coisas vão acontecendo. Aquela ideia que teve no documentário O Segredo, lá do ano de 2005, foi livro e foi também vídeo, aí, tem aí no YouTube para assistir. O que acontece você atrai aquilo que você pensa, você atrai para você aquilo que você é. Então, naturalmente, eu começo a pensar numa determinada coisa, pensar no emprego que eu quero ter, né, e ainda não estou tendo oportunidade, pensar, eu quero muito fazer um trabalho religioso. As pessoas vão aparecer no momento certo, na hora certa, porque o magnetismo é uma lei maravilhosa, gente. O magnetismo é a lei do universo. A gente pensou, criou um campo magnético aqui que vai atrair aqueles que pensam igual a gente. Olha, não estou falando somente do ponto de vista espiritual, não, que do ponto de vista espiritual isso é mais que provado. A pessoa que tem ciúme o tempo todo, ela atrai para o lado dela só larvas o tempo todo que vão corroendo por dentro. Agora, a pessoa que já está começando a pensar em um trabalho assistencial vai atrair para o lado dela também pessoas necessitadas para ela poder exercitar e pessoas que venham incentivar. Tudo que a gente vai fazer atrai para a gente. Agora ele fala para a gente suspira pelo entendimento integral, pela amizade perfeita. Mas se a gente deseja isso, é indispensável que a gente comece a ser para os outros também esse amigo ideal. Fica aí a recomendação do Emmanuel, baseada na carta de Paulo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.